Marcelo Siqueira nunca soube ao certo quem eram seus pais biológicos. Suas primeiras memórias eram fragmentadas e confusas, consistindo principalmente de rostos desconhecidos e lugares transitórios. Ele tinha apenas 4 anos quando foi abandonado em um orfanato. Lembrava-se vagamente da sensação de desamparo e do medo constante de ser esquecido. O orfanato onde Marcelo passou os primeiros anos de sua infância era um lugar austero, cheio de crianças igualmente perdidas e desesperadas por atenção. As condições eram duras, com poucos recursos e pouco afeto. Marcelo aprendeu cedo a se defender, desenvolvendo uma determinação feroz para sobreviver. Aqueles anos moldaram sua personalidade, transformando-o em alguém resiliente e determinado, mas também um tanto desconfiado. No entanto, pessoas bondosas apareceram na vida de Marcelo, 3 gentis senhoras que ajudavam em vários orfanatos do estado. Elas eram uma verdadeira luz na vida daquelas crianças. Inclusive, uma delas conseguiu ajudar que Marcelo fosse adotado por um bondoso casal. E assim, aos 6 anos, sua vida deu uma guinada quando foi adotado por uma família bastante pobre, os Siqueira. José e Maria Siqueira eram um casal simples e bondoso que vivia em uma pequena casa no subúrbio da cidade. Eles não tinham muito, mas acolheram Marcelo com todo o amor que podiam oferecer. Para o menino, a transição foi difícil. Ele não estava acostumado a receber carinho e demorou a confiar na nova família. A casa dos Siqueira era modesta, com móveis simples e um quintal pequeno onde Marcelo passava grande parte de seu tempo. José trabalhava como pedreiro e Maria fazia bicos como faxineira. O dinheiro era escasso, e muitas vezes, Marcelo via seus pais adotivos sacrificarem suas próprias necessidades para garantir que ele tivesse o que comer e vestir. Marcelo estudava em uma escola pública, onde a falta de recursos era evidente. Mesmo assim, ele se destacava. Seus professores notaram sua inteligência e perseverança. Ele devorava livros e era um dos melhores alunos da classe. Para ele, a educação era a única forma de escapar da pobreza que cercava sua família. Aos 10 anos, Marcelo começou a trabalhar para ajudar a sustentar a família. Fazia entregas, vendia jornais e ajudava seu pai nas construções nos finais de semana. A vida não era fácil, mas ele nunca reclamava. Cada pequena conquista, cada centavo ganho, era uma vitória. José e Maria sempre o incentivaram a continuar estudando, apesar das dificuldades. Foi durante esses anos que uma das 3 senhoras bondosas do bairro entrou novamente nas suas vidas. Ela morava sozinha em uma casa antiga, repleta de histórias e memórias. Essa senhora frequentemente ajudava a família Siqueira com alimentos e roupas, e às vezes pagava por Marcelo para fazer pequenos serviços em sua casa. Ele não sabia muito sobre ela, exceto que era uma mulher generosa que sempre tinha um sorriso gentil para oferecer. Com o passar do tempo, essa senhora se tornou uma figura materna para Marcelo. Ela lhe contava histórias do passado, ensinava-lhe lições valiosas sobre a vida e o incentivava a seguir seus sonhos. Apesar de não ser rica, essa senhora tinha um coração de ouro e uma sabedoria que Marcelo admirava profundamente. Em troca, ele ajudava no que podia, cuidando do jardim e fazendo reparos simples na casa. Os pais adotivos de Marcelo receberam uma oportunidade de trabalho melhor, e eles tiveram que se mudar do subúrbio, para irem morar na capital. Então, Marcelo se despediu da gentil e bondosa senhora que o ajudou e foi embora. Desta forma, ele deixou o subúrbio para trás, ainda criança, e se lançou em um novo mundo, determinado a criar uma vida melhor para si e para sua família. O tempo passou e Marcelo entrou na universidade. A universidade foi um desafio, mas Marcelo estava preparado. Trabalhou duro, conciliando empregos de meio período com os estudos. Sua determinação chamou a atenção de professores e mentores, e ele logo se destacou. Formou-se em administração de empresas e, em pouco tempo, começou a trabalhar no setor imobiliário. Sua ascensão foi rápida e impressionante,
e ele nunca olhou para trás. Anos depois, Marcelo se tornou o homem que todos conheciam, um magnata do setor imobiliário, implacável e bem-sucedido, porém, ele havia se tornado um homem arrogante e prepotente. Ele construiu um império, mas no processo, esqueceu as raízes humildes e as pessoas que o ajudaram a chegar onde estava. A busca incessante por riqueza e poder obscureceu suas memórias de infância, incluindo a daquela senhora bondosa. Marcelo Siqueira era conhecido por sua ambição desmedida e seu sucesso meteórico no mercado imobiliário. Aos 45 anos, ele havia acumulado uma fortuna impressionante, construindo edifícios luxuosos em toda a cidade. Seu próximo projeto, um condomínio de alto padrão no coração de um bairro histórico, prometia ser sua maior conquista. No entanto, havia um obstáculo: a casa de uma senhora idosa que se recusava a vender. A casa era modesta, mas para a senhora, era a conquista de sua vida. E ela se recusava a vender. Marcelo tentou comprar a casa várias vezes, mas a senhora não aceitou as suas ofertas, não importando o valor. Para ela, aquele lugar era insubstituível, pois aquele lugar tinha uma história que não podia ser apagada. Determinada a não deixar um homem como Marcelo derrubar seu lar, ela mobilizou a vizinhança e conseguiu atrasar o projeto por meses. Mas o dinheiro e a influência de Marcelo acabaram prevalecendo. Após uma longa batalha judicial, a senhora foi forçada a desocupar a casa. Com lágrimas nos olhos, ela deixou para trás uma vida inteira de lembranças, levando consigo apenas uma pequena mala e um retrato antigo de sua família, que já havia partido deste mundo. No dia da demolição, Marcelo estava no local, supervisionando cada detalhe. Sentia uma mistura de triunfo e impaciência. A casa foi destruída rapidamente, reduzida a escombros em poucas horas. Marcelo observava as máquinas trabalharem com uma sensação de satisfação, já visualizando o imponente edifício que surgiria ali. Após o término da demolição, Marcelo caminhou pelos escombros, perdido em pensamentos sobre o futuro glorioso do seu novo empreendimento. Foi então que algo inusitado chamou sua atenção. Entre os destroços, havia um pequeno pedaço de papel envelhecido. Marcelo, curioso, abaixou-se e o pegou. Quando desdobrou o papel, ficou paralisado. Era uma fotografia antiga, em preto e branco, mostrando um menino de cerca de 6 anos. A imagem estava um pouco desbotada, mas os detalhes eram inconfundíveis. O menino na foto era ele próprio. Marcelo olhou a imagem em estado de choque, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Como aquela foto havia parado ali? Lembranças há muito esquecidas começaram a emergir em sua mente. Ele lembrou de uma época em que morava em uma casa semelhante, quando ainda era muito pequeno. Sua família havia enfrentado tempos difíceis, e sua mãe falava frequentemente sobre uma senhora bondosa que os ajudava. Marcelo havia se esquecido desses detalhes com o passar dos anos, imerso em sua busca incessante por riqueza e poder. Agora, a memória era clara. A casa em ruínas trazia lembranças vívidas de sua infância, uma conexão que ele não conseguia ignorar. Marcelo sentiu um peso esmagador de culpa e remorso. Olhou ao redor, vendo os escombros não apenas como restos de uma casa, mas como fragmentos de um passado que ele havia negligenciado e destruído. Marcelo se levantou lentamente, ainda segurando a fotografia. Sentia-se pequeno, como aquele menino de 6 anos na foto. Pela primeira vez em muitos anos, suas conquistas pareciam insignificantes. Ele olhou para os destroços, percebendo o quanto havia perdido ao perseguir cegamente seus objetivos. A imagem da senhora sendo forçada a deixar sua casa assombrou sua mente. Com um suspiro profundo, Marcelo guardou a fotografia no bolso e caminhou para longe dos escombros. A vitória que ele tanto almejava agora tinha um gosto amargo. Ele sabia que não poderia desfazer o que havia feito, mas a pergunta persistia: por que aquela foto estava ali? Quem era aquela senhora realmente? Longe dali, Dona Elvira observava a cena com lágrimas nos olhos.
A destruição de sua casa a deixava profundamente triste. Ela jamais imaginou que um ser humano pudesse ser tão cruel. Dona Elvira sempre foi uma mulher gentil e carinhosa, conhecida por sua bondade no bairro. Apesar de todas as dificuldades que enfrentou ao longo de sua vida, ela nunca perdeu a esperança na humanidade. Na pequena sala de estar de sua amiga Jéssica, onde estava hospedada temporariamente, Elvira suspirou, tentando conter as lágrimas. Jéssica, preocupada, aproximou-se e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Elvira, querida, eu sinto muito pelo que aconteceu com sua casa. Disse Jéssica com a voz suave. Se precisar de alguma coisa, estou aqui para você. Dona Elvira assentiu, tentando sorrir através da dor. Obrigada, Jéssica. Você sempre foi minha rocha. Não sei o que faria sem você. Vamos passar por isso juntas, como sempre fizemos. Respondeu Jéssica, apertando a mão da amiga com ternura. Lembra de quando começamos a trabalhar ajudando em orfanatos? Você, eu e Madalena éramos inseparáveis. Elvira sorriu, agradecida, enquanto segurava a xícara quente entre as mãos. Sua juventude foi repleta de dificuldades, mas também de momentos preciosos ao lado das amigas. Aos 20 anos, ela se casou com seu grande amor, Eduardo. Juntos, tiveram um filho, Daniel. No entanto, a felicidade durou pouco. Eduardo e Daniel foram tragicamente levados dela em um acidente de carro, deixando um vazio que nunca seria preenchido. Às vezes, me pergunto como sobrevivi a tudo isso. Elvira murmurou, olhando para o líquido quente na xícara. Perdi minha família tão cedo. Eduardo e Daniel eram minha vida. Você sobreviveu porque é uma mulher forte, Elvira. Disse Jéssica, sentando-se ao seu lado. E transformou sua dor em algo lindo. Ajudar os outros foi a forma que encontrou para continuar. Desde a perda de sua família, Elvira encontrou um propósito ajudando crianças em orfanatos. Com Jéssica e Madalena, dedicava-se a proporcionar amor e cuidados aos pequenos que não tinham ninguém. As 3 jovens mulheres eram engajadas em ajudar crianças carentes, e essa missão lhes dava força para seguir em frente. Lembra-se do dia em que começamos a trabalhar no orfanato São Francisco? Perguntou Jéssica, tentando aliviar a atmosfera triste. Estávamos tão nervosas. Elvira riu, lembrando-se do dia. Claro que me lembro. As crianças eram tão adoráveis, e ao mesmo tempo, tão carentes de afeto. Eu nunca me senti tão realizada como quando os vi sorrir pela primeira vez. Você foi uma luz para aquelas crianças, Elvira. Disse Jéssica com um sorriso terno. E continua sendo. Mesmo agora, com tudo o que aconteceu, você é um exemplo de resiliência e amor. Elvira sentiu, mas a dor ainda estava presente em seus olhos. Eu só queria entender por que alguém faria isso. Ela murmurou, referindo-se à demolição de sua casa. Tantos anos de memórias, tudo destruído por ganância. Algumas pessoas se perdem no caminho, esquecem o que realmente importa. Disse Jéssica com um tom reflexivo. Mas você não. E é isso que importa. As 2 amigas ficaram em silêncio por um momento, confortadas pela presença uma da outra. Elvira sabia que, apesar de tudo, ainda tinha muito pelo que ser grata. A amizade e o apoio de Jéssica eram inestimáveis, e ela encontrava força em suas palavras e ações. Vou continuar. Elvira disse finalmente, com uma determinação renovada. Não posso deixar que a crueldade de uma pessoa apague tudo o que construí. Tenho você, tenho nossas crianças, e isso é o suficiente para seguir em frente. Isso mesmo, Elvira. Concordou Jéssica, apertando suavemente a mão da amiga. Vamos superar isso juntas, como sempre fizemos.
Os dias que se seguiram foram difíceis para Dona Elvira. Sem sua casa, ela se sentia desorientada e vulnerável. No entanto, Jéssica estava sempre ao seu lado, lembrando-a de que, apesar da perda material, ela ainda tinha um lar no coração das pessoas que amava e ajudava. Uma manhã, enquanto tomavam café na pequena cozinha de Jéssica, Elvira decidiu visitar o orfanato de São Francisco. Sentia que precisava do conforto que as crianças sempre lhe proporcionavam. Ao chegar lá, foi recebida com sorrisos e abraços calorosos. Tia Elvira! Gritaram várias crianças em uníssono, correndo em sua direção. Ela sorriu, ajoelhando-se para receber os abraços. Olá, meus amores! Sentiram saudades da tia? Sim! Responderam eles, animados. Você vai contar uma história hoje? Elvira assentiu, guiando-os até a sala de leitura. Enquanto contava uma de suas histórias favoritas, sentiu uma paz interior que não experimentava há dias. As crianças, com suas risadas e olhares atentos, a faziam esquecer momentaneamente de seus problemas. Depois da sessão de histórias, ela foi abordada pela diretora do orfanato, Dona Margarida. Elvira, ouvi sobre o que aconteceu com sua casa. Sinto muito, disse Dona Margarida, com genuína preocupação em sua voz. Obrigada, Margarida. Está sendo difícil, mas com o apoio da Jéssica e das crianças, estou conseguindo lidar. Respondeu Elvira, tentando sorrir. Você sempre foi uma guerreira, Elvira. E sei que vai superar isso também. Dona Margarida fez uma pausa, antes de continuar. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui para você. Os dias passavam lentamente, mas Elvira se mantinha ocupada ajudando no orfanato e encontrando forças nas pequenas alegrias do dia a dia. Uma tarde, enquanto conversava com Jéssica no jardim, elas começaram a planejar formas de arrecadar fundos para ajudar Elvira a encontrar um novo lar. Podemos organizar um bazar beneficente, sugeriu Jéssica. Temos muitas coisas que podemos vender, e tenho certeza de que a comunidade vai querer ajudar. E podemos fazer um evento no orfanato, com apresentações das crianças. Elas adorariam participar, acrescentou Elvira. Elvira, tocada pela iniciativa da amiga, assentiu. Isso seria maravilhoso. Eu não sei como agradecer a você por tudo que está fazendo. Não precisa agradecer, Elvira, disse Jéssica com um sorriso caloroso. Somos uma família, e é isso que a família faz. O bazar beneficente foi um sucesso. A comunidade se mobilizou de maneira impressionante, mostrando o quanto Elvira era querida por todos. O evento no orfanato foi emocionante, com as crianças se apresentando e encantando a todos os presentes. Ao final do dia, elas haviam arrecadado uma quantia considerável, suficiente para ajudar Elvira a começar de novo. Com o apoio financeiro e emocional de Jéssica e da comunidade, Elvira conseguiu alugar uma pequena casa não muito distante do orfanato. Não era como sua antiga casa, mas era um novo começo, e ela estava determinada a transformar aquele espaço em um lar cheio de amor e memórias felizes. Enquanto arrumava suas coisas na nova casa, Elvira refletiu sobre a bondade e a generosidade que havia recebido. Apesar da crueldade que havia enfrentado, ela sabia que a verdadeira riqueza estava nas conexões humanas e no amor compartilhado. Naquela noite, enquanto Jéssica ajudava Elvira a desempacotar suas coisas, ela olhou ao redor e sentiu uma gratidão profunda. Ela tinha perdido muito, mas havia ganhado algo inestimável, a certeza de que nunca estava sozinha. E com sua amiga ao seu lado, sabia que poderia enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresentasse. Vamos brindar a um novo começo, disse Jéssica, levantando uma taça de vinho improvisada. A um novo começo, repetiu Elvira, sorrindo. Enquanto brindavam, Elvira sentiu que,
apesar de todas as dificuldades, havia encontrado um novo lar, repleto de esperança e amor. Ela olhou para Jéssica e sorriu, sabendo que a lembrança de Madalena, que havia falecido há 20 anos, também estava presente em seus corações, guiando-as e dando forças para continuar. Madalena, Elvira e Jéssica sempre foram amigas inseparáveis. Quando moravam em uma cidade pequena do estado, elas ajudaram vários orfanatos. Mesmo envelhecendo, as três amigas não paravam com o seu objetivo. Mas um dia, Madalena teve que mudar para a capital, para cuidar de sua mãe. Alguns anos haviam se passado, e as amigas receberam a notícia que Madalena estava velhinha, doente e sozinha. Assim, as duas se mudaram para a capital. Madalena estava em um estado crítico de pobreza, e ia vender sua casa. Porém, Elvira não podia deixar que sua amiga se desfizesse de seu bem mais precioso, a casa da mãe dela. Então, Elvira, por ser uma senhora bem controlada e econômica, tinha bastante dinheiro guardado e comprou a casa de sua amiga a um preço justo, para guardar suas memórias. Com o tempo Madalena partiu, e Elvira se estabeleceu na capital. Sua amiga Jéssica também foi morar na capital. E ambas continuaram o trabalho beneficente que faziam nos orfanatos. Então, foi quando Marcelo surgiu e conseguiu comprar a casa de Dona Elvira. Longe dali, em sua mansão, Marcelo olhava fixamente para a fotografia que encontrara entre os escombros. A imagem daquele menino de 6 anos, que ele sabia ser ele próprio, o perturbava profundamente. A lembrança de uma senhora gentil que ajudava a sua família na infância começou a emergir em sua mente. Ele não conseguia afastar a ideia de que Elvira poderia ser essa senhora. Sentado em sua luxuosa poltrona de couro, Marcelo deixou escapar um suspiro pesado. O peso da culpa estava começando a apertar seu coração. Ele sabia que precisava encontrar Elvira, precisava conversar com ela. Mas sabia também que essa não seria uma tarefa fácil. Ele havia destruído a casa que continha as memórias e a vida de alguém, e agora tinha que enfrentar as consequências de suas ações. "O que eu fiz?" murmurou Marcelo para si mesmo, passando a mão pelo cabelo. "Como pude ser tão cego?" Enquanto se debatia com esses pensamentos, a governanta da mansão, Dona Clara, entrou na sala. "Senhor Marcelo, está tudo bem?" perguntou ela, percebendo a expressão abatida no rosto do patrão. "Clara, você já ouviu falar de uma senhora chamada Elvira?" perguntou Marcelo, esperançoso de que ela pudesse lhe dar alguma informação. Dona Clara pensou por um momento antes de responder. "Sim, senhor. Dona Elvira é bastante conhecida na comunidade por sua bondade. Ela ajuda muitas crianças carentes e sempre tem uma palavra amiga para oferecer." "Mas por que pergunta, senhor?" Eu acho que fiz algo terrível." confessou Marcelo, sentindo um nó se formar em sua garganta. "Eu destruí a casa dela para construir meu novo empreendimento. E agora, acho que ela é a mesma senhora que me ajudou quando eu era criança." Dona Clara ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Marcelo. "Senhor Marcelo, se isso for verdade, você precisa procurá-la. Dona Elvira é uma boa mulher, e talvez ainda haja tempo para remediar as coisas." Marcelo assentiu, decidido. "Você tem razão, Clara. Eu preciso encontrá-la e pedir desculpas. Não posso deixar isso assim." Naquela tarde, Marcelo saiu em busca de informações sobre o paradeiro de Dona Elvira. Visitou a cidade onde cresceu, voltou para a capital, conversou com os moradores e, finalmente, encontrou alguém que sabia onde ela estava hospedada. Bateu à porta da casa de Jéssica, nervoso e ansioso. Quando Jéssica abriu a porta, ficou surpresa ao ver Marcelo ali. "Boa tarde", disse Marcelo, tentando esconder sua ansiedade. "Eu sou Marcelo Siqueira. Estou procurando por Dona Elvira."
Jéssica o olhou com desconfiança. Por que você está procurando por ela? Preciso falar com ela. Respondeu Marcelo, a voz carregada de sinceridade. Eu cometi um grande erro, e preciso tentar consertar as coisas. Jéssica hesitou por um momento, mas decidiu deixá-lo entrar. Tudo bem, venha. Elvira está na sala. Marcelo entrou na casa, sentindo o coração bater mais rápido a cada passo. Quando entrou na sala, viu Dona Elvira sentada no sofá, com uma expressão de surpresa e tristeza ao vê-lo. Dona Elvira, começou Marcelo, a voz tremendo. Eu sou Marcelo Siqueira. Fui eu quem destruiu sua casa. Elvira olhou para ele, a dor e a tristeza refletindo em seus olhos. Eu sei quem você é, Marcelo. O que você quer de mim agora? Marcelo engoliu em seco, sentindo a culpa apertar ainda mais seu coração. Eu não sabia que era a senhora. Se soubesse, nunca teria feito isso. Por favor, me perdoe. Elvira suspirou, balançando a cabeça lentamente. Marcelo, a casa era importante para mim, mas não tanto quanto as memórias que carrego no coração. No entanto, o que você fez causou muita dor. Aquela casa pertencia à minha amiga, Madalena. Além disso, a mãe dela partiu naquela casa. Eu e Jéssica viemos de nossa pequena cidade para ajudar ela. Eu dei todas as minhas economias para comprar a casa, ou ela ficaria abandonada após a partida de Madalena. Você se lembra de Madalena? Ela foi a mulher que ajudou você a ter seus pais adotivos, ela que lhe guiou por algum tempo em nossa cidade natal. E você fez o que fez. Você não só destruiu as minhas memórias, mas as de Madalena, que foi alguém que lhe ajudou tanto. Eu entendo. Disse Marcelo, sentindo as lágrimas começarem a surgir. Eu quero tentar consertar as coisas. Quero ajudar de qualquer maneira possível. Elvira o observou por um longo momento antes de responder. Palavras são fáceis, Marcelo. Vamos ver se suas ações correspondem. Nos dias seguintes, Marcelo se dedicou a fazer tudo o que podia para ajudar Dona Elvira. Organizou um novo local para ela morar, ajudou a reconstruir algumas das coisas que ela havia perdido e começou a apoiar o orfanato onde ela trabalhava. Mais do que isso, ele se envolveu pessoalmente, dedicando tempo e esforço para conhecer as crianças e ajudar de verdade. Com o tempo, Elvira começou a ver a sinceridade nas ações de Marcelo. Embora o caminho para o perdão completo fosse longo, ela reconheceu que ele estava tentando mudar. Elvira, disse Marcelo um dia, enquanto ajudava no orfanato, espero que um dia você possa me perdoar de verdade. Elvira sorriu suavemente. Marcelo, o perdão é um processo. Continue a fazer o bem, não só para mim, mas para todos ao seu redor. É assim que você realmente se redime. Após um bom tempo, talvez um ano, Marcelo finalmente sentiu que era o momento certo para revelar algo especial que havia preparado. Ele ligou para Dona Elvira e Dona Jéssica, pedindo que elas se encontrassem com ele em um determinado lugar. As duas senhoras ficaram curiosas com o convite inesperado, especialmente vindo de Marcelo, cujas ações no último ano haviam mostrado um esforço sincero para se redimir. No dia marcado, Marcelo as encontrou em frente à mansão onde ele agora morava. Ele sorriu, tentando esconder a ansiedade que sentia. Bom dia, Dona Elvira, Dona Jéssica. Disse ele, com um tom gentil. Muito obrigado por terem vindo. Tenho algo importante para mostrar a vocês. Elvira, sempre direta, perguntou com um tom curioso. O que você tem para nos mostrar, Marcelo? É uma surpresa. Respondeu ele, os olhos brilhando com entusiasmo. Por favor, venham comigo. As duas senhoras trocaram olhares intrigados, mas seguiram Marcelo até um carro que ele havia preparado para a ocasião. Durante a viagem,
a curiosidade dela só aumentava. Você tem sido um homem muito ocupado, Marcelo, comentou Jéssica. Tenho certeza de que seja lá o que for, será algo especial. Eu espero que vocês pensem assim, disse Marcelo, sorrindo. Quando chegaram ao destino, as duas senhoras olharam ao redor com surpresa. Era o local onde ficava a antiga casa de Elvira, agora transformado. Marcelo conduziu-as até a entrada principal de uma grande construção nova. Aqui estamos, disse ele, com um gesto grandioso. Bem-vindas ao novo Centro de Apoio Madalena. Elvira e Jéssica ficaram sem palavras ao ver a magnitude do projeto. À esquerda, havia uma casa de apoio para idosos, um lugar acolhedor e bem equipado. À direita, uma casa de apoio para crianças, cheia de vida e alegria. O nome Madalena estava gravado em uma placa de mármore entre os dois edifícios, em homenagem à amiga querida que havia falecido há tantos anos. Marcelo, isso é maravilhoso! Exclamou Elvira, com lágrimas nos olhos. Você realmente fez isso? Sim, Dona Elvira. Respondeu Marcelo, emocionado. Quis criar algo que honrasse a memória de Dona Madalena e tudo o que ela significou para vocês, e especialmente para mim. Achei que este lugar poderia continuar o trabalho que vocês três sempre fizeram. Jéssica enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto. É lindo, Marcelo. Você não tem ideia do quanto isso significa para nós. Quero que vocês duas sejam as patronas deste lugar. Continuou Marcelo. Vocês têm o coração e a sabedoria necessários para administrar isso. Eu estou aqui para ajudar em tudo o que precisarem. As duas senhoras se abraçaram, emocionadas. Nós aceitamos com muita alegria, disse Elvira. Este será um lugar de amor e cuidado, exatamente como Madalena gostaria. Enquanto passeavam pelo centro, conhecendo cada detalhe, Marcelo revelou mais uma surpresa. Dona Jéssica, sua filha Luana vai trabalhar aqui também, disse ele, sorrindo. Ela aceitou ser a diretora do Centro de Apoio para Crianças. Luana! Exclamou Jéssica, surpresa. Eu não sabia que ela estava envolvida nisso. Sim, mamãe, disse Luana, que apareceu na porta, sorrindo. Marcelo me contou sobre o projeto e eu não pude recusar. Este lugar é incrível. Com o tempo, Marcelo e Luana passaram a trabalhar juntos diariamente. A parceria profissional logo se transformou em algo mais profundo. Eles se apoiavam mutuamente em cada desafio, e a admiração que sentiam um pelo outro cresceu rapidamente. Um dia, enquanto passeavam pelos jardins do centro, Marcelo segurou a mão de Luana. Luana, eu queria te agradecer por tudo, disse ele, nervoso. Trabalhar aqui, ao seu lado, tem sido uma das melhores coisas da minha vida. Luana sorriu, sentindo o coração acelerar. Marcelo, eu também sinto o mesmo. Ver o bem que fazemos juntos, me faz muito feliz. Eles se olharam nos olhos e, sem dizer mais nada, sabiam que estavam apaixonados. O relacionamento floresceu naturalmente, trazendo ainda mais alegria ao centro. Dona Elvira e Dona Jéssica observavam com sorrisos orgulhosos. O projeto que começou como um ato de evolução de Marcelo havia se transformado em um símbolo de amor e esperança para todos. Madalena ficaria tão feliz, disse Elvira, olhando para a placa de mármore. Ela sempre acreditou que o amor poderia transformar vidas. E aqui estamos, vendo isso acontecer. Jéssica assentiu, emocionada. Sim, Elvira. Este lugar é um verdadeiro legado de amor. E eu sei que Luana e Marcelo vão continuar a expandir isso por muitos anos. Porém, as surpresas não pararam por ali. Certo dia, enquanto caminhava pelo Centro de Apoio Infantil,
Marcelo notou um garotinho tímido e retraído, sentado sozinho no canto do pátio. O menino, com grandes olhos curiosos e um ar melancólico, lembrava muito a si mesmo quando criança. Marcelo sentiu uma conexão imediata com ele. No final da tarde, enquanto conversava com Luana sobre o dia, ele mencionou o garoto. Luana, hoje vi um menino no centro que me fez lembrar de como eu era. Tão quieto, tão triste. Disse Marcelo, pensativo. Senti que precisamos fazer algo mais por ele. Qual é o nome dele? Perguntou Luana, curiosa. Pedro. Respondeu Marcelo. Ele está aqui há pouco tempo. Parece que sofreu muito na casa dos pais biológicos. Luana sentiu, refletindo sobre as palavras de Marcelo. Sabe, Marcelo, sempre quis ter filhos. Mas depois que descobri que não posso mais ter, aceitei que talvez a vida tivesse outros planos para nós. Marcelo segurou a mão de Luana, sentindo o amor e a compreensão entre eles. E se nós adotássemos o Pedro? Sei que todas as crianças aqui são como filhos para nós, mas sinto algo especial por ele. Luana sorriu, emocionada. Acho que seria maravilhoso. Vamos dar a ele o amor e o cuidado que ele merece. No dia seguinte, Marcelo e Luana falaram com Dona Elvira sobre a ideia. Dona Elvira, estamos pensando em adotar o Pedro. Começou Marcelo. Sentimos uma conexão especial com ele. Elvira, sempre atenciosa e carinhosa, sorriu calorosamente. Acho uma ideia maravilhosa. Pedro precisa de uma família que o ame, e vocês são perfeitos para isso. E assim, começaram o processo de adoção. Pedro, inicialmente tímido e desconfiado, gradualmente se abriu para o amor e a segurança que Marcelo e Luana lhe proporcionavam. Eles se tornaram uma verdadeira família. Pedro encontrou felicidade ao lado de seus novos pais e da bondosa Elvira, que se tornou uma avó carinhosa para ele. Os anos passaram e Pedro floresceu sob os cuidados amorosos de Marcelo, Luana e Elvira. No entanto, a vida ainda tinha um teste final para eles. Alguns anos após a adoção, Pedro, agora com 12 anos, começou a apresentar sintomas preocupantes. Após várias consultas médicas e exames, veio o diagnóstico devastador: Pedro tinha uma doença terminal. A notícia caiu como uma bomba sobre a família. Marcelo, Luana, Elvira e Jéssica ficaram arrasados. Eles se reuniram na casa de Elvira para discutir o que fariam a seguir. Não podemos desistir, disse Marcelo, com a voz firme, embora seus olhos estivessem cheios de lágrimas. Faremos tudo o que for possível para salvar nosso filho. Concordo, disse Luana, segurando a mão de Pedro. Você é um guerreiro, Pedro. Vamos lutar juntos. Elvira, com lágrimas nos olhos, acrescentou. Não podemos perder a esperança. Conheço alguns médicos especialistas que podem nos ajudar. A família uniu forças e começou uma batalha incansável pela vida de Pedro. Consultaram os melhores médicos, exploraram tratamentos inovadores e nunca deixaram de acreditar em milagres. Cada dia era uma nova luta, mas também um novo motivo para se unirem ainda mais. No entanto, à medida que o tempo passava, a saúde de Pedro deteriorava-se rapidamente. Ele ficava cada vez mais fraco, e os tratamentos pareciam não surtir efeito. As noites eram longas e cheias de angústia, com Marcelo e Luana ao lado da cama de Pedro, segurando suas mãos e sussurrando palavras de encorajamento. Pedro, você é mais forte do que imagina, disse Jéssica, um dia, enquanto brincava com ele no jardim. E todos nós estamos aqui para te apoiar. Eu estou tentando, vovó Jéssica, murmurou Pedro, com a voz fraca. Eu quero ficar aqui com vocês. Cada consulta médica trazia mais más notícias, e o semblante dos médicos se tornava cada vez mais sombrio.
Uma noite, após uma visita particularmente difícil ao hospital, Marcelo desabou em lágrimas no ombro de Luana. Eu não sei o que fazer, Luana, disse ele, soluçando. Estou com tanto medo de perder nosso filho. Nós temos que acreditar, Marcelo, respondeu Luana, embora seu próprio coração estivesse partido. Milagres acontecem. Precisamos continuar lutando por ele. Enquanto isso, Elvira passava horas rezando, pedindo forças para Pedro e para toda a família. A comunidade ao redor do centro de apoio também se uniu em oração e apoio, mostrando o quanto Pedro era amado. Uma noite, quando tudo parecia perdido e Pedro estava à beira da morte, algo inesperado aconteceu. Um novo tratamento experimental foi oferecido por um médico especialista que havia ouvido falar do caso de Pedro. Ele acreditava que poderia ajudar. Isso é nossa última esperança, disse o médico, com seriedade. Não posso prometer nada, mas estou disposto a tentar. Com uma mistura de esperança e desespero, a família concordou. Os primeiros dias de tratamento foram intensos e cheios de incertezas, mas pouco a pouco, sinais de melhora começaram a aparecer. Pedro começou a recuperar as forças, e a cor voltou ao seu rosto. Pedro, você está melhorando, exclamou Marcelo, emocionado. Continue lutando, meu filho. Eu sinto que posso vencer isso, papai, disse Pedro, com um brilho nos olhos que não era visto há muito tempo. Os dias se transformaram em semanas, e a recuperação de Pedro continuou. Os médicos estavam surpresos com o progresso, chamando-o de milagre. A família, que havia se unido ainda mais durante a provação, celebrou cada pequena vitória. Você é nosso herói, Pedro, disse Marcelo, abraçando-o forte. Nunca se esqueça disso. Eu sabia que você conseguiria, sussurrou Luana, com lágrimas de alegria. A notícia da recuperação de Pedro foi recebida com lágrimas de alegria e abraços calorosos. Pedro, agora saudável, continuou a viver cercado pelo amor de sua família. A luta de Pedro fortaleceu ainda mais os laços entre eles, lembrando a todos que, independentemente das adversidades, o amor e a união são capazes de superar qualquer desafio. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!